Dando continuidade aí aos estudos das parábolas do Senhor, Mateus capítulo 21, verso 33 a seguir. Todos encontramos? Amém. Amém. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, situou-a junto ao lado, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e as ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos, os lavradores, para receberem os seus frutos. Os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-nos e apoderemos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo deem os frutos. Disse Jesus: nunca leste as Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça, quando pelo Senhor foi feito. Isto é maravilhoso aos nossos olhos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é santo e poderoso. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, como já foi dito aqui nessa noite, por mais esse dia. Obrigado por nós termos chegado aqui, Senhor, porque para muitos, ó Pai, foi muito difícil, Senhor, porque, Senhor, as lutas, os cansaços, as fadigas, ó Pai, os dias, ó Pai, maus, ó Pai, que temos enfrentado, Senhor. Mas nós temos plena convicção que se nós estamos aqui é porque o Senhor quer falar conosco, e o Senhor continua falando conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós temos aqui, deixa eu contar aqui, irmãos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos sete ilustrações de parábolas aqui para decorrerem em 40 minutos, né? Mas você sabe o que essa palavra tem, o que todas essas parábolas têm em comum? Um versículo. E o dono virá. Bom, você tem que entender o seguinte: nós vamos ver todas as parábolas, vamos ler sim, é óbvio que nós vamos estar, mas tenha isso em mente: o Senhor voltará, o dono da vinha voltará, o noivo chegou, na hora que você não está apercebido. Esse é o problema. Nosso problema é esse. Então, essa parábola aqui dos lavradores maus, se a gente for ler ela, né, a gente já leu, a gente até estudou sobre essa parábola, já ouvimos até pregações sobre essa parábola. Essa parábola está falando sobre os fariseus, o povo de Israel, mas para ser mais especificamente, ela está falando aos fariseus, aqueles que tinham a incumbência de ensinar o povo de Deus a ir para o céu. Bom, e aí Jesus começa a contar essa parábola, por quê? Porque se você ler alguns versículos antes, você vai ver Jesus sendo questionado a sua autoridade, né? Eu não vou ler aqui porque a gente tem algumas, né? Mas se você pegar, eles começam a perguntar: mas quem é que te deu esse poder? Quem é que te mandou fazer isso? Quem é que fala? E ele conhece, aí ele fala assim: olha, eu ouvi essa parábola aí, vou jogar essa aqui para vocês. Certo, o Senhor construiu uma vinha, comprou uma vinha, cercou de valados. Para quem não sabe, gente, valados são vales, são valetas que se abrem em torno para que animais não cheguem e para que elas não sejam
invadidas por animais ou por pessoas mesmo. Então, antigamente, quando você tinha terrenos, para as pessoas não mudarem a divisa, o que se fazia? Se fazia um valo. O valo era nada mais, nada menos que você seguir, fazer determinar a divisa entre dois terrenos, porque assim não tinha como o cara mudar sempre. Então, o valo você vai não, então, toda vez que você passava, esse valo ele tinha aproximadamente 1 metro, 1 metro e pouco, 1,5 metros, dependendo da condição da pessoa, até por 2 metros. Então, essa estava para lá, não passava, era usado muito, né, há muitos anos atrás, como uma maneira de se ter divisas para não haver roubo de terra, há muito tempo atrás. Então a Bíblia diz que Deus pega, o Senhor construiu uma vinha, colocou o valado, construiu um lagar. Ele deu 2 condições para que essa vinha prospere. Primeiro, ele construiu uma cerca em volta, para que nada pudesse comer e estragar essas vinhas, essa parte dos barreirais. Segundo, e a segunda condição que ele fez ele colocou água, condição de sustento. Então, se Deus colocou uma cerca, que significa proteção, e Deus colocou água, que significa alimento. Então essa videira, ela tinha tudo para florescer. Ela tinha tudo para dar os seus frutos. Tanto é que ela dava os seus frutos. E aí a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, ele pega e aluga, arrenda essa barreira para os homens tomar conta. Ele está falando dos sacerdotes, dos fariseus ali. E esses homens começam a cuidar. E quando chega na época da colheita, porque não existe plantação que você não vá querer a sua colheita. E o Senhor manda, falou assim: agora está na hora da colheita, porque o Senhor sabe quando é a hora da colheita. Esse é o problema. Nós não sabemos a hora da colheita, mas o Senhor sabe. E o Senhor falou que quando a colheita estava pronta, ele foi lá e mandou o servo. O que o dono da colheita, os agregados, aqueles que arrendaram a terra, fizeram? Espancaram ele. Deram uma surra no corpo do homem, bateram nele, expulsaram ele, pincharam ele fora. Beleza? E o Senhor, o dono da vinha, ele pega e manda mais homens. Esses homens são os profetas. E ele fala: agora mandou em maior número. O que eles fizeram? Espancaram alguns, mataram os outros. Esse povo é bom. E por quê? Porque Jesus cita uma passagem de Zacarias, ele fala assim: olha, vós mataste os profetas desde o tempo de Zacarias, que matou ele no altar e no alpendre, né? E esse profeta foi morto com as mãos do chifre segurando o altar. E a lei dizia que quando a pessoa estivesse segurando, presa no chifre, ela não poderia ser morta. E ele era um profeta, mas enfim. E a Bíblia vai dizer que aí esse senhor da vinha fala: puxa vida, já mandei o funcionário, já mandei o capitão, já mandei o soldado, não deu nada certo. Agora eu vou mandar alguém de responsa. Vou mandar meu filho. Porque uma coisa é você mandar, né? Existe um provérbio muito, até meio chulo, mas que diz, né, que você não deve falar com o porco, você tem que falar com o dono do porco, né? Tipo, não adianta você falar com o porco não vai te obedecer. Também não manda nada, não resolve nada. Você tem que falar com quem é dono do porco. E aí a Bíblia diz que Deus pega e fala assim: agora eu vou mandar alguém que tem peso. Vou mandar meu filho. Eu quero ver se esses caras não vão respeitar. E a Bíblia diz que quando chega o filho, aí os caras pensam o quê? O filho do dono chegou, vamos calmar, sossegar. O que os caras pensaram? Rapaz, já matou todos os soldados, já matou o profeta, já mandou os funcionários. Ele mandou o filho, era o herdeiro. Não sabe o que ele faz? Vou matar ele também. Porque se a gente matar ele, a gente fica com a herança dele, fica para nós. Só que a herança do Senhor não fica, né? O Senhor não abre mão das suas, do seu poder e da sua autoridade. E aí a Bíblia diz que esses homens pegam o filho do Senhor e levam para fora e o matam. Ele estava dizendo, Jesus estava falando o quê? Isso vai acontecer comigo. Porque Jesus morreu aonde, irmão? Dentro da cidade ou fora da cidade? Fora. Pegaram ele, levaram para fora. E lá executaram. Porque não se executa ninguém dentro da
da vinha, você executa fora. A vinha do Senhor, a vinha que aqui está escrita é Jerusalém. Dentro de Jerusalém não se faz sacrifício, não se executa as pessoas intencionalmente dentro de Jerusalém. Dentro da vinha você não mata, você mata fora. E Jerusalém era representada pela vinha do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que esses homens pegam o filho, levam para fora e matam. E aí Jesus faz uma pergunta pertinente. E vocês, o que vocês acham? Quando o dono dessa vinha vier, o que você acha que ele vai fazer com essas pessoas? Porque as pessoas acham que podem fazer o que quiser dentro da casa do Senhor. As pessoas podem fazer o que quiser dentro da vinha. E podem. O mais triste é isso, não pode. Mas só que ela tem que entender o seguinte: tudo aquilo que você fizer dentro da vinha do Senhor será cobrado. O Senhor, ele deixa bem claro que ele fala assim: olha, eu vou tomar a vinha desses caras. Desses caras quem? Dos religiosos. E vou passar para quem? Para outro, eu e você. Então eu e você somos os cuidadores da vinha do Senhor hoje. Como é que você tem tratado a vinha do Senhor? Eu estava lendo esse texto aqui, estava meditando, eu falei: Jesus, acho que eu preciso pôr um pouco mais de adubo na sua vida. Eu tenho que tratar um pouco melhor, porque a coisa está um pouco do lado. Se o senhor vier colher frutos aqui agora, eu só pode levar o fruto e ainda te pago, porque eu não trabalhei ainda. Porque se ele tomou a vinha daqueles que ele arrendou e passou para outro, mas a Bíblia também diz que esses outros também terão que prestar conta. Se você ver aqui o texto, vou dar a outros lavradores que ao seu tempo lhe dê os frutos. Então, mais cedo ou mais tarde, eu e você vamos ter que acertar com o dono da vinha. Ou nós fazemos o nosso dia, mais cedo ou mais tarde, eu e você vamos dar de cara com o Senhor, o dono da igreja. E ele vai perguntar: e aí, eu venho buscar fruto? Tem fruto? Ou nós seremos aquela figueira estéril, que só tem folhas bonitas, sucintas, mas não tem fruto nenhum. Então Jesus vai tratar ao mesmo tratamento que ele deu para aqueles que o mataram, ele dará para aqueles que trabalham na vinha hoje. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Quando nós tratamos de vinha do Senhor, toma cuidado. É a casa do Senhor, é a obra do Senhor. Veja como você anda, veja como eu ando. Quando eu falo isso, bem como você, dá a entender que eu sou bonitão, o perfeito, o impecável. Pelo contrário, irmãos, isso serve para mim. Então, como é que nós vamos dar frutos na vinha do Senhor? Quando é que nós vamos trazer a recompensa, vamos dizer assim? O que nós temos que apresentar diante do Senhor? Porque um dia o Senhor vai perguntar para mim: aí, Afonso, beleza? Olha, vou falar, excelência. E aí, como é que está lá? Pregou lá? Então, tem quantas almas aí mesmo? Eu vim buscar. Aí eu vou ter que falar para ele: Senhor, estou cuidando da minha só. Vou falar: serve o mal ele? Você vai ser salvo? Mas não tem galardão não. Está começando o negócio. Então, tratemos as coisas de Deus com sinceridade. Se Deus entregou na sua mão, trate com sinceridade. Eu estava pensando um dia desse aqui. Hoje eu estava pensando, quando eu estava lendo esse estudo aqui depois da tarde, eu estava meditando, eu falei: a gente tem que ter responsabilidade em tudo na obra do Senhor. Até mesmo para dizer não. Eu estava pensando, se a gente sabe que a gente não tem e quer fazer, a gente está com problema. A gente tem que ter a nossa real condição. A nossa real condição é: nós precisamos de Deus para fazer todas as coisas. Ponto. Mas eu tenho condição de fazer? Tenho. Né? Há muito tempo atrás alguém falou para mim: eu vou ungir, você é pastor. Eu falei: está louco? Vira para lá, sabe? Não, pastor não, presbítero. Vou te ungir a presbítero, porque você é um diácono excelente.
foi enaltecido, mas para mim não serve. Ele falou, por que não serve? Porque, irmão, não adianta você falar, não serve. Você tem que ter uma boa justificativa. Eu falei, não sei por quê, eu venho na igreja ao domingo. Não venho no meio de semana. Trabalho de segunda a sexta, faço faculdade à noite. Quando eu chego em casa, eu já estou morrendo. Eu não tenho condição de assumir um compromisso desse. As pessoas ficam me olhando assim, eu falei, me desculpe, mas eu tenho que ser sincero com você. Porque se eu falar para você que eu vou assumir, eu tenho que assumir. É a vinha do Senhor. Verdade. A obra do Senhor. Se eu falar que eu vou, eu vou. Se eu falar que eu não vou, eu não vou. Né? Nós vamos, né, que nem foi ministrado aqui, né, os 2 filhos. Ah, eu vou, Senhor, eu vou, papai. Deixa comigo, ó, papai. Eu sou o queridinho do papai, eu vou. Chegou na hora, cadê o queridinho? Ó. E o outro falou que não ia, eu não vou. Aí depois eu estou pensando bem, meu pai está cansado, já velhinho, vou ajudar ele. Né? Então, tome cuidado quando você for, que essa responsabilidade ela está na minha e nas tuas mãos. A responsabilidade de cuidar da vinha do pastor. Bem feito, pastor Vanderlei. O senhor é que é o responsável. Lê do engano, meu amigo. Lê do engano. Quem cuida da sua vida é você. Nós orientamos a sua vida, mas quem cuida dela é você. As pessoas acham que eu vou pegar a mão da pessoa, vou captar ele, virar aos avessos, pegar ele pelo pescoço, levar para lá, falar, não vai para lá com esse caminho. Não, nós não vou fazer isso, eu vou te orientar. Os pastores são aqui para ser orientadores, guia espirituais. O que significa ser guia espiritual? Aquele que te leva para perto de Deus. Aleluia. Mas eu não quero ir para perto de Deus. Aí não acha você que eu vou te arrastar para perto de Deus. Não vou. Porque a vinha é particular, o trabalho é seu, é particular. É sempre chamado para trabalhar na vinha. Não fui eu. Eu não sou seu chefe. Não sou seu encarregado. Eu sou apenas um que trabalha junto com você. Então, pense bem nisso na hora de você pensar em jogar a bucha nas costas do pastor. Não que eu esteja me desviando de tal função, mas pense bem antes, né? Em Lucas, né? Lucas não, isso aqui nós olhamos. Nós vemos em Mateus 21:36 esse fato. Aí nós vamos agora em Mateus 24:33. Vou dar um pulinho para frente aí rapidamente. 24:33. Estou com uma Bíblia nova aqui, mandando está meio grudada as folhas, né? Não é uma Bíblia para cego. E as letras são cada vez menores da minha Bíblia. Essa aqui é a letra boa. Acho que vai escrever com o meu tamanho. Né? Versículo 33. Mateus. Eu disse Mateus 24. 32 ao 33. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virem todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de onde passar. Glória a Deus. Aqui é um conhecimento popular. Jesus está trazendo um conhecimento popular. Quando é que você sabe que chegou a primavera? Flores. Flores. As árvores ficam verdinhas, né? A gente passa aqui na Fernão Dias, quando você vai para São Paulo, no inverno, tipo de julho, de maio, assim, finalzinho de maio até o finalzinho de julho, as árvores são cinzentas. Todas cinzentas. Aí passa já de agosto, setembro, 2 chuvas, as árvores todas verdes, parece que estão, né, revivendo, revigorando, né, sendo revigorados. Essa parábola aqui, Jesus está dizendo aos velhos e sábios, né, que está dizendo assim, ó, vocês olham para as figueiras, olham para os brotos novos e sabem que está chegando o verão. Né, já sabem que está chegando a temporada de calor, está chegando a temporada de vida, né, nas plantas. Em verdade, e aí ele fala assim: sabeis
né? Igualmente enquanto filho de todas essas coisas, que coisas? Aí é que é o problema. Que coisas? As coisas que ele falou no capítulo 23, 24 anteriores. Quando você vê pai contra filho, filho contra pai, guerras e reinos. Quando você vê essas coisas, você está preocupado, começa a se preocupar porque o fim está próximo. A gente estava comentando um dia desse, ainda estava falando das coisas que estão acontecendo nesse mundo, que a gente fala, puxa vida, parece que o mundo está de ponta cabeça. Na Líbia, que é deserto, os caras estão morrendo afogados. Né? Tipo, 80% do país é deserto. Os caras morreram 10 mil pessoas em um dia por causa de chuvas. E a gente para pensar e fala, isso é normal? Não, isso não é normal. Né? As pessoas estão olhando para essas atualidades, as pessoas estão colocando a culpa no clima, estão colocando que o clima vai. Não. A Bíblia diz que é aquele que se culpa de si mesmo. Não é o clima, é o homem. É o homem, não é o clima. É o homem que está caminhando para que se cumpra a palavra de Deus. E acabou. As pessoas, o mundo vai mudar. Não vai, o mundo vai piorar. Bom, acabou. Mas você é pessimista. Não, sou otimista. Se essa palavra existisse. Só apenas como da Bíblia. A Carol ministrou aqui no domingo sobre que nós vivemos em uma bolha. É um fato. Nós vivemos num cão chato, maligno, mas nós somos protegidos por Deus. Quando nós obedecemos a Deus. Porque a gente tem o hábito de achar que Deus é o velhinho gaga que fica correndo atrás de borboleta no céu. Deus não é isso, gente. Deus é Deus. Então, se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Ponto. Chega perto de Deus, Deus se aproxima. Busque a Deus e Deus ouve. Busque ao Senhor enquanto Ele está. Então a gente olha aqui, quando Ele está falando dos tempos difíceis, né? A gente estava pensando que as pessoas têm o hábito de achar que ele olha lá, parece que vai chover. Ele olha lá, está vindo lá a temporada. Jesus está falando assim, quando vocês verem essas coisas, a guerra, a destruição, a morte, isso, todas essas coisas que está descrito aqui, você pode ficar sabendo, o Filho está próximo. Quando ele está próximo às portas. O que é estar próximo às portas? Eu até brinco que Jesus já está com a mão na maçaneta. Não é que ele está próximo, ele está com a mão na maçaneta. Ele só está esperando dar o clique, toca a trombeta e o negócio está feio. Porque nós estamos vivendo dias maus. Eu estava lendo naqueles sites, né, jornais e tal, aquelas jornais online. Aí a notícia, fulano posa pelado na praia. Todo mundo deu elogio. Ciclano mostra seu cachorro fazendo a unha. Todo mundo. Ciclano sai, não sei faz festa de arromba, não sei com quantos. Todo mundo. Aí você fala, Jesus está voltando. Religioso, careta. Esse ponto. Sabe, as coisas não está fácil não. Então, e aí Jesus, ele dá essa sequência dos lavradores maus, ele está falando, eu dei a vinha para vocês aí. E aí ele fala assim, só que você tem que ficar atento. Quando é que você sabe que o dono da vinha vai vir buscar os sinais? Vai vir buscar os seus frutos. Quando você perceber os sinais. Irmão, só não percebe os sinais que não quer perceber. Deus está gritando nos nossos ouvidos. E nós muitas vezes passamos desapercebidos, né? Passamos de uma maneira meio que, eu diria que constante, achando que vai dar tempo. E às vezes o tempo é bem curto, né? Vamos lá? Mateus 24.
aproveito que a gente termina aqui. Mateus 24, verso 42 e 44. Mateus 22, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que hora de vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir hora em que não pensais. Pergunta: quem é aqui que, sabendo que o ladrão vai entrar na tua casa, você vai deixar a porta aberta? Não, só uma pergunta, não é coisa bem boa assim, Jesus só falando. Se você soubesse que o Zé Droguinha vai roubar a tua casa 12h45, na quinta-feira, o que você faria? Você ficaria lá esperando o Zé Droguinha? Simples. Mas o Zé Droguinha fala para você quando é que ele vai roubar. Porque ele vai contar com a sua. Ele conta com a nossa distração. Você não vai ver a pessoa, por exemplo, você vai lá no trânsito lá de São Paulo, tem a famosa gangue da pedrada. Né? Quem anda por lá para São Paulo, faz tempo que eu vou para São Paulo, graças a Deus. Né? Mas quem anda em São Paulo está de carro, tem a gangue da pedrada. O que é a gangue da pedrada? Vem lá uns 3 lá de bicicletinha, uns 4 ou 5 andando. Aí ele vê o cara lá com o celularzinho lá, olhando lá. De WhatsApp, notícia, não sei o que ele está olhando, mas ele está olhando. Coisa do celular nas baratas. Né? O cara vai, pega, quebra, entra dentro do carro, puxa e vai embora. 80% das pessoas estão distraídas, não estão olhando, não estão atentas, não estão apercebidas. O maior índice de roubo acontece com pessoas distraídas. Assim também Satanás adora roubar quem está distraído. Você está na igreja e está pensando, puxa vida, eu tinha acabado. A gente está na igreja, a gente vem na igreja aos domingos e fala, puxa vida, cansativo, amanhã eu tenho que trabalhar. Aí a gente chega em casa, liga a televisão no Netflix e fica até 1h da manhã. Não, mas essa eu queria. Eu ia trabalhar, mas eu não vou trabalhar mais. Eu briguei até com uma pessoa, falei para ela, pessoa, não sei o quê. Aí, eu estou morto, estou morrendo, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, por que você não foi na igreja e tal? Ela falou, não, porque eu estava doente. Eu estou doente. Aí eu falei, é mesmo? É. Você foi trabalhar hoje? Fui. Você estava como? Doente. Eu falei, bom. Então por que você não pode ir na igreja? Se você pode trabalhar 8 horas por dia, doente, se acabando, morrendo, se arrastando, destruído, acabado, de tudo quanto é tipo que você puder imaginar. Não, mas na igreja eu não posso, eu estou com gripe. Estou espirrando. Aí eu falei para ele, você quer justificar o que para Deus, cara? Às vezes eu paro para pensar o que eu quero justificar para Deus. Eu estou trabalhando, doente você vai de qualquer jeito. Mas na igreja, deu uma espinhela caída, como diria minha mãe. Não vai. Sabe, irmão? A gente tem que tomar muito cuidado, irmão. Cuidado, porque quando a gente fala desses problemas, tem que estar atento, irmão. Sermos atentos. Jesus dá um conselho bem sábio para os seus discípulos: sede prudente como a pomba, mas astutos como a. Não vacila não banco um pouco cocô não, você vai rodar. As pessoas dizem, não, você não pode falar isso. Eu falei, então, não fique atento, senão você roda. Preste atenção, cara. Preste atenção, Jesus está voltando. Vamos prestar atenção nisso. Né? E aí ele fala assim, né? Se você sabe a hora que o ladrão vem, você se prepara. É óbvio. Se nós soubéssemos aqui, cada um de nós soubéssemos a hora que Jesus voltaria, a hora que nós íamos morrer, quem estaria na igreja hoje, irmãos?
Eu pensei um dia desse, estava pensando comigo, irmãos, eu sou louco. Eu estava pensando, eu estava lendo a história de Ezequias, agora eu me lembro se Ezequias. Quando Isaías volta para ele e fala para ele, ó, volta que eu te dei mais 15 anos de vida. Eu pensei na vida de Ezequias. Você imaginou quando chegou com 14 anos e meio? 14 anos, 11 meses e 29 dias. 15 anos. Alguém já pensou nisso aí? Ou só eu que penso essas coisas? Você parou para pensar? Deus falou para eu te deu mais 15 anos de vida, mas Deus não falou dia. Só 15 anos. Poderia ser no dia 1º de janeiro ou no dia 31 de dezembro. E Ezequias todo dia lá, hoje eu acordei. Graças a Deus. Parece uns crentes. Ai meu Deus, graças a Deus, hoje eu acordei. Eu pensei que era ontem, Senhor. Eu pensei que o Senhor ia me levar hoje, papai. Mas o Senhor não levou não. E todo dia até, não sei quando é que ele morreu, mas você imagina a angústia de Ezequias, do rei, sabendo que ele iria morrer naquele ano. Que não tinha conversa, ele morreu mesmo. Mas ele não sabia a hora nem o lugar. Agora você imagina você, se você tivesse a oportunidade, uma máquina do tempo, de ir até a sua morte ou até a volta de Jesus, um dos dois acontecer primeiro, todos os dias você vai para Jesus. O que você faria? Será que você ficaria na igreja adorando a Deus, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor? Ou você ia para lá e falava, quando faltar 15 minutos para mim morrer, eu volto para Jesus? Aí esquece que o relógio está 15 minutos atrasado. Ele morre antes. Né? Então a gente trata essas coisas e fala assim, se você soubesse a hora que você vai partir, você faria o testamento. E deixaria tudo para os seus bens para alguém. Mas você não sabe. Aí você faz, quando eu partir? Mas você pode partir daqui a 2 horas, daqui a 100 anos. Depende da herança que você tem. Né? Então Jesus está falando assim, se você, olha, fica ciente, se o homem soubesse a hora que o Filho do Homem vinha, ele se preparava. Se você soubesse a hora que Jesus falasse para você, eu vou voltar para você amanhã. Fizeram uma enquete uma vez, eu fiz isso na escola bíblica mais ou menos 30 anos atrás, 25 anos atrás. Eu fiz uma pergunta para os meninos da escola bíblica. Eu falei para eles, olha, se Jesus voltasse e falasse para você hoje, queria te levar, iria te recolher amanhã, ao meio-dia e 45 minutos, o que você faria da sua vida, esse resto de vida que você tem? Aí, as respostas demais, assim, né? Eu ficaria de joelho orando até a hora da morte. É válido. Eu ia louvar o Senhor até o tempo inteiro, até a hora da minha morte. O outro, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia ler a Bíblia, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Aí eu falei para eles, aí perguntaram, e para você, professor, o que você faria? Eu falei, eu ia ao jantar e almoçar com a minha mãe. Como assim? Eu falei, prefiro orar, eu já orei, não vai adiantar mais orar. Cantar, sou um canteiro, não vai adiantar mais cantar agora. Eu ia desfrutar do que Deus me deu. Minha mãe estava viva, eu ia almoçar com a minha mãe, ia passear com ela. Falar, mãe, a partir de 2 horas eu estou indo para o céu. Glória a Deus. Se cuida aí, fica firme. Porque eu não vou esperar eu morrer para fazer. É uma sentença na minha vida. As pessoas só vão fazer algo para Deus se nada, faz enquanto você está aguentando. Faz enquanto você está vivo, faz enquanto você tem Deus te dando força. Faça enquanto Deus está. Se prepare enquanto você não sabe a hora que você vai vir. Porque quando vier não adianta mais. Né? Para nós encerrarmos aqui, mais uma, deixa eu ver mais uma. Mateus 24, 45 ao 51. Mateus 24, 45 ao 51. Vocês estão entendendo isso aí, irmãos? Está fácil aí? Eu estou muito difícil. Às vezes eu pergunto, você está entendendo o que eu estou falando? Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Né? Às vezes eu te pergunto, você está entendendo o que eu estou te falando? Né? Porque às vezes a nossa conversa não é. 45, 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente,
Obviamente é a continuação da parábola que nós tratamos aqui. Que o seu Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo disser no seu coração: meu Senhor tarde virá. Desculpa, o meu Senhor tarde virá. E começará a espancar os seus conservos, comer e beber como os ébrios. Virá o Senhor daquele servo um dia em que o não espera e hora em que ele não sabe. E separá-lo lá, e destinará a sua parte com os hipócritas. Quem são os hipócritas? Lembra deles? Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa aqui é uma coisa muito interessante, esse termo aqui, que Jesus está falando assim: olha, é o Senhor, eu te coloquei como mordomo. Nós até tratamos aqui sobre mordomia um tempo atrás, aí, foi muito bom. Sobre mordomia, eu coloquei como mordomo para cuidar dos meus bens. E falei para ele: ó, eu vou embora, vou dar uma passeada. Você vai ficar como meu mordomo e eu vou fazer um cruzeiro pelo mundo. Beleza? Beleza. Quanto tempo é esse cruzeiro? Não sei, porque eu sou dono do mundo, então eu faço o que eu quiser. O navio é meu, o mar é meu. Eu vou andar o tempo que eu quiser. E aí ele fala aí, ó, só que é o seguinte: eu estou te colocando como mordomo, não porque você é bonito, não porque você é cheiroso, não porque os olhos são brancos, o branco dos seus olhos é melhor do que o branco dos olhos dos outros. Não, eu estou te colocando como mordomo para você servir. Eu vou te deixar pessoas responsáveis para você alimentar. E você tem que distribuir a carga alimentícia ou a sua alimentação diária todos os dias. No começo, esse homem, provavelmente, ele, às 11 horas, batia o sinelete: hora do almoço, gente, olha a comida, o almoço, marmitex, frango, peru, bife, está tudo aqui, vamos comer, gente. Depois de algum tempo, 11h15, gente, quem quiser comer, vem. Então, passou algum tempo, meio-dia, está pronto? Não, tá não. Se quiser comer, vai para sua casa. E aí vai, até que chega um dia que ele para e faz o quê? E a Bíblia diz: mas aquele servo mau que se coração e começar a espancar. Aí outro dia o cara chega: eu quero comida. Tem comida nada, tem umas borrachadas aqui, seu safado. Vá trabalhar, eu sou obrigado a sustentar ninguém não. E aí começa. Aí daqui a um tempo ele está bêbado, bebendo com os épicos daqueles embriagados, perdidos, vagabundos, na tradução correta, inúteis. E ele está bebendo lá e está dizendo, mas ele fala: mas o meu Senhor vai demorar a chegar. Eu até brinquei aqui uma vez: quem é casado aqui? Pensa comigo, irmão. Você ama sua esposa, ama seu marido? Claro que ama. Aí a sua esposa vai viajar para um retiro espiritual. Vai tomar um chazinho, vai viajar, vai ficar 15 dias fora, num resort, e tranquilo, mano. Tranquilo, vocês vão estar bem, todo mundo vai servir o melhor, sua esposa está lá bem. E aí você ama sua esposa? Não. E ela falou: dia tal, eu vou voltar, dia 15 eu vou voltar. E eu queria que quando chegasse a minha casa, estivesse arrumado. Tá? E aí você fala: vai na fé, meu irmão. Você se divirta, né, no evento. Aí, mas por um acaso, aí passa-se o primeiro dia, passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto, passa o quinto, passa o sexto. Quando chega no 10º, ela vai voltar no dia 15. Quando chega no dia 14, ela liga: vem me buscar no aeroporto. Vem me buscar que eu estou indo embora. Você ama sua esposa? Não. Mas você fez o que a sua esposa pediu? Não. Nesse momento você queria que ela ficasse um dia a mais no resort. Porque ela vai chegar em casa, vai estar daquele jeito. Vai estar a perna do dragão, né? Panela em cima da cama, toalha em cima do fogão. Vai estar daquele jeito. Você ama sua esposa, mas você adoraria que ela ficasse pelo menos mais um dia no retiro. Você não quer que ela venha. Assim também é este homem aqui. Ele poderia até amar o Senhor, mas ele fala: poxa vida, agora está tudo desorientado sobre isso. Fica mais um dia, fica mais uma semana, dá uma volta, vai até Aruba.
lá, aquelas ilhas dos famosos, lá na Grécia, sei lá. Mas a gente, ele fala assim, não. Ele vai vir um dia e uma hora que esse homem não estiver esperando. Em outras palavras, esse cara está frito. Porque ele vai ser tirado, o que o Senhor deu para ele, vai ser tirado e lançado nas terras, onde haverá canto e ranger de noite. A gente tem que tomar muito cuidado, toma cuidado com o Senhor põe nas tuas mãos. Mais uma vez, às vezes as pessoas têm um ministério, Deus coloca o ministério nas suas mãos e a gente começa bem, mas daqui a pouco começa a espancar. Irmão, ora por mim, vai, seu folgado, crente, seu cavalo de balão, vai licença, não aguento mais você. Vai você que tem que orar, não sou eu. Né? E a gente precisa ter a sensibilidade que nós somos colocados na casa do Senhor para servir. Enquanto nós não tivermos essa afinidade com a palavra, nós não temos problema. Porque o presidente José falou aqui, aquela menina lá da Síria, estava numa casa estranha, língua estranha, Deus estranho, tudo estranho, escravo, sem direito a nada. Mas ela falou, espera aí, se leproso estivesse lá na frente do profeta de Samaria, se ele tivesse na guerra, ele ia perguntar para nós. Deus faz. Tinha tudo para dizer para ele, mano, não quero mais que você morra. Não quero mais que a sua lepra cresça, apodreça, você cai os braços, cai as pernas, vai caindo pelo pedaço de lepra, vai desmontando. E às vezes a gente não tomar cuidado com nós como cristãos. Aí eu falo por mim, e não por você. Eu como cristão, se eu não tomar cuidado, meu coração fica tão duro que eu fico dessa maneira. Que a gente acaba, né? A gente brinca, né? Que antigamente a gente chorava até para comercial de margarina. Tá passando pela margarina, não se abria a boca para chorar, tão emocionado você ficava. Hoje em dia, você pode ver alguém sendo atropelado, bem feito que mandando parar. Fica parado. Isso é o que eu estou falando de vocês, nem estou tirando acusar de ninguém. Estou falando de mim. A dureza que vem no nosso coração com o passar dos anos, ela vai, sabe, criando uma resistência, criando uma certa casca, cauterizando a nossa mente. A palavra correta é isso, cauterizando a nossa mente. E agora vamos, irmãos, para o texto que eu anotei algumas coisas aqui e eu acredito que não vai dar tempo de ler. Se faltou alguma coisa, você me ajuda, Carol. Deixa eu achar aqui as minhas anotações. Mateus 25, um dos temas mais pregados, né, no meio do cristão. Mateus 25, versículo 1. Amém? Isso aqui nós vamos ter aí, no capítulo 25 de Mateus tem 5 parábolas. Diz assim, ó. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Lembra que eu falei para vocês? Vigiai na hora que vai chegar. Então, quando a gente pega esse
texto aqui só tem no livro de Mateus. Por quê? Porque foi escrito para o judeu. Porque você já casou no casamento judeu? Já foi no casamento judeu? Eu nunca fui. Alguém aqui já foi? Você sabe como é o casamento judeu? Também não. Nunca fui. Só sei que eu fui dar uma pesquisada no casamento judeu. O casamento judeu ele dura até 7 dias, dependendo da condição do noivo. Você vai dar uma festa 7 dias, né? Se a lua de mel do judeu era 1 ano, imagina o casamento 7 dias. É. Fechado. E aí a Bíblia diz que, a história diz que as virgens, essas virgens, elas não são a noiva. A gente pode ter que tomar muito cuidado com essa interpretação aqui, porque essas virgens, elas são amigas do noivo e da noiva. Então a tradição judaica diz assim, existem 2 etapas no casamento judeu. Uma, quando o homem vai até a casa da noiva buscá-la, e outra, quando ele vai para a sua casa, aí faz a festa. Então, o judeu ele fica noivo, e a sua noiva fica na casa dos seus pais, e ele vai buscá-la. E essas meninas que são amigas da noiva ficam lá esperando ele, para que quando ele chegar, elas saiam com música, saiam com cânticos, saiam alegres, festejando pela felicidade das suas amigas, da sua amiga que vai casar. Então aqui o noivo, quando ele vai à noiva, ele já tem a noiva. Tenha isso bem na sua cabeça. O noivo tem a sua noiva. Eu gostando ou não, a noiva de Cristo ela está preparada. Aí ele pega e fala assim: mas as mulheres vão, e são 5 mulheres, 10 mulheres. E ele diz assim: as 10 dormiram. Isso prova que todo mundo dorme. Não importa se você é cheio ou não. Todo mundo dorme, porque nós somos humanos. E a Bíblia vai dizer aí, você tem 6 conselhinhos aqui rápido para a gente encerrar esse assunto. Prometo que a gente não termina rapidinho. Na parábola das 10 virgens, existem 6 pontos que eu acho interessante. Primeiro, o que importa é o que está dentro. Por quê? As 10 moças eram virgens. As 10 moças eram amigas da noiva. As 10 moças dormiram. As 10 moças tinham lanternas. O que as 10 moças, o que 5 não tinham? Azeite. Então o que é importante quando você falar que eu não tenho que cuidar da minha aparência, não é isso. Eu estou falando aqui a questão de salvação. O que é importante é o que está dentro. Tem azeite dentro? Está vazio? Porque aparente, tem muita gente com aparência de crente. Tem muita gente com cara de crente. Tem muita gente com cheiro de crente, mas não é crente. A gente lê, eu estou lendo o livro estou relendo o livro de Samuel, e aí você pega Samuel, tem pessoas que estão na igreja e falam, estão dentro da igreja, moram dentro da igreja praticamente, nasceram dentro da igreja, mas não são da igreja. Por quê? Porque não tem, às vezes as pessoas olham as aparências, olha, aquele irmão está de gravata, puxa que é crente, aquela irmã está de A, B ou C, aquela irmã tem o cabelo A, C ou D, é crente. Não. A gente pega o texto de Samuel, quando a gente Samuel lá, acho que é capítulo 3 ou 4, acho que é o capítulo 4, quando Deus fala com Samuel. Samuel cresceu aonde, irmão? No templo. Samuel cresceu vendo quem ministrar? Ele, os seus filhos. Era uma desgraça? Era. Era uma tragédia? Era. Mas ele cresceu vendo o ritual. E a Bíblia diz que quando Deus chama Samuel, Samuel vai a quem? A Eli. Ô Eli, me chamou? E Eli fala, eu não. Eu não sei qual que é pior, irmão. Se é Samuel, que era um jovem e não conhecia a voz de Deus morando dentro do templo, ou se Eli, que era um velho que não conhecia a voz de Deus. Aí você fica, não. E a Bíblia diz que Samuel deita de novo, aí a voz de Samuel.
administrativo, vai lá ver. Ô Senhor, você me chamou? Não, não chamei não, menino. Aí a terceira vez, Samuel aparece lá, pô Senhor, você está de brincadeira, está me trolando. Terceira vez que você me chama aqui e fala que não é o Senhor? Aí ele falou, pô, cara, eu conheço essa voz. Eu já ouvi essa voz um dia. E aí ele fala para ele, agora vai lá. E quando falar Samuel, você fala, eis aqui que o teu servo ouve. Ele deu um conselho genial para Samuel. Quando Samuel deitou, o Senhor falou para ele, ei Samuel, fala que o teu servo ouve. Samuel entendeu, aprendeu a conhecer a voz de Deus. Não é porque as pessoas vêm dentro da casa, ficam falando em mistério, pula, faz isso, faz aquilo, deixa de fazer, que tem óleo. O óleo ele está representado em nossas atitudes, no meu comportamento. Então, se eu sou uma pessoa, se eu quero ser amiga da noiva, que está presente, que vai entrar lá nas bodas do Cordeiro, eu tenho que não ser externo, tenho que estar interno. O óleo representa o Espírito Santo na Bíblia. O óleo representa a unção do Espírito Santo. Então você tem que ser cheio do Espírito Santo para que você não fique fora da festa. Aí vem o segundo passo. Você precisa de óleo para a vida do noivo. As meninas estavam lá com as suas lâmpadas apagadas. Que hora que veio o noivo? Meia-noite? Qual é o dito popular? Que a meia-noite é que se faz as piores coisas no mundo espiritual. Não é isso que o salmista diz no Salmo 91? Nem flecha, né? Nada de noite, nem de dia. Né? À noite, à meia-noite, as pessoas têm o hábito de achar que todo espírito mal está solto. E aí ele pega e fala assim: você tem que estar cheio do óleo. Como é que se enche do óleo? As pessoas acham que vai se encher do Espírito Santo uma vez por semana na igreja. Aí eu falo, mas você está falando isso é porque aqui. Não estou falando isso, estou falando isso. É porque é uma coisa comum as pessoas acham. Eu vou no domingo na casa do Senhor, vou sair lá transbordando de óleo. Mas não vai. Porque o óleo ele é adquirido do dia a dia. Você adquire muito mais óleo fora da igreja do que dentro. Aqui dentro da igreja você vem para compartilhar e não para buscar. Eu vou na igreja para buscar a unção. Não, irmãos, é que você vem para compartilhar a unção com seus irmãos. Né? Então as pessoas acham, eu vou na igreja no domingo para me se encher. Não, irmão, você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você tem no seu trabalho, você tem na sua escola, você tem aonde quer que você dá para se encher. Não é no domingo. O domingo, apenas da igreja, o domingo é o momento de compartilhar com o nosso próximo. Não é isso que o apóstolo Paulo escreve? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação. Aonde a gente vem? Na casa do Senhor para repartir. Agora, buscar, eu vou vir no domingo na casa do Senhor, eu vou sair daqui cheio. Sinto muito, mas quando passa da porta para fora, você esquece tudo que foi falado aqui. Porque para se encher de óleo, para se buscar, se encher de a presença do Espírito Santo, você tem que encher diariamente. Porque o inimigo ele briga com você diariamente. Todo dia o inimigo vem aí, louco para te derrubar. Não é só que você está aqui na igreja que você fica pensando mil e uma coisa, não, lá fora também. Terceiro, né? As pessoas têm que entender nessa parábola aqui, ela deixa bem claro: há um julgamento por Deus. Se nós lermos aqui, entendemos isso aqui, a Bíblia diz: há um julgamento. As pessoas podem negar, as pessoas podem zombar, as pessoas podem fazer o que quiser, mas a palavra de Deus vai continuar a mesma. Glória a Deus. Então as pessoas, esse papo de crente, esse papo de pessoa, que Jesus vai voltar, que Jesus é isso, Jesus é aquilo, irmãos, não importa. Vamos lá, pega para a vida de Noé. Noé, Deus só dá uma instrução para Noé: Noé, constrói o barco. Eu até postei um dia desse, não. Falei, engraçado, né, não? Os loucos, as pessoas falam de louco, né? O louco construiu a arca, salvou a sua vida. Os inteligentes construíram o
E aí, Deus fala para Noé: Noé, edifica um barco, porque vai chover. O que as pessoas falavam? Nunca choveu. Esse cara é louco. Besteira. Vamos continuar casando, esse casamento, fazendo festa, indo pro carnaval, o bloquinho de carnaval de Cristo. Vamos para lá. Não, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada. Vamos para a micareta de Jesus, vamos para a festa gospel, vamos para a balada gospel, tranquilo, não importa quando você fala. Fica tranquilo, aqui nunca choveu, não vai acontecer nada. Esse maluco aí está construindo um barco à toa. Mudou a perspectiva de Deus, irmãos? Será que mudou? Eles acreditando, se eles acreditassem, mudaria a perspectiva de Deus, irmãos? Não. Se eles não acreditassem, também não. Porque a Bíblia diz que há uma noiva, o Senhor já preparou uma noiva e essa noiva vai subir. Não importa. Não importa se eu acho o que eu creio, que essa noiva tem isso ou aquilo, está maquiada, você vai. Se Jesus falou, se o noivo falou que tem uma noiva, porque a noiva está preparada, eu acreditando ou não. E o importante é, nós podemos deixar de acreditar ou não. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Se eu falar que amanhã não vai ter meio-dia, vai ter meio-dia? Não vai ter meio-dia, porque o relógio vai continuar rodando. Não há como a gente parar dessas coisas. Assim é a palavra de Deus. Se Deus falou que vai haver um julgamento, vai haver um julgamento. Se Deus falou que vai haver, que há um céu de glória para aqueles que obedecem, a minha assim também é um inferno de tormento eterno para aqueles que desobedecem. Eu não acredito nisso. Se eu acreditando ou não, vai acontecer. Eu prefiro acreditar. E se não tiver? Se não tiver, eu acreditei, estou no céu. E se tiver? Se não acredito, eu estou no inferno. Deixa eu estar mandando um negócio bem interessante num videozinho que a criança: existe céu? Aí ela falou: como assim? Aí a pessoa perguntar para a criança: mas como existe céu? Porque está escrito na Bíblia que existe o céu. Não, mas e se você morrer? Ela fala: se eu morrer, eu vou para o céu. E como é que eu vou saber que está no céu? Não sei, eu vou para o céu. E o inferno? E se eu morrer? E se o inferno existir? Aí você fala depois para mim, que eu não vou. Não vou nem querer saber, né? Então a gente acha que essa é a história da carochinha, a história do mundo mágico, não. Segunda coisa, a quarta coisa para a gente aprender com essa parábola é: não adianta se preparar para amanhã. Não, amanhã eu faço. Essas 10 jovens aqui, elas tinham todos os requisitos, tinham todos os materiais necessários para terem a sua vida, as suas lanternas, suas lamparinas cheias. Então as pessoas, tem muita gente que espera: eu vou dormir um pouco, depois eu resolvo isso aqui. Será que essas moças não viram que o nível do azeite estava baixo? Espera aí, gente, onde eu dormi eu vou comprar azeite. E aí tem gente que fala: não, mas essas que tinham baixo são egoístas, né? Deviam ter dividido o azeite delas para com as outras. Salvação não se divide. É eu e você, é você e eu. Você vai, eu vou. Você vai, nós vamos. Não existe: eu vou dar um pouco da minha salvação para você. Você está roubado. Eu sou roubado. Se eu acreditar que alguém vai dar, não tem isso. Então aqui eles estão falando de salvação, de vida eterna. Por isso que elas não dividem. A gente não divide a nossa vida eterna. A gente não divide a nossa salvação com nada nessa terra. Nada. E aí então você tem que se preparar hoje. O que acontece amanhã? O que acontecerá amanhã na tua vida é o que você planta hoje. Então você tem que estar preparado hoje. Se Jesus voltar hoje, estou preparado. As pessoas morrem de medo de morrer. Eu não sei porquê. Não quero morrer, não quero ver criar meu neto. Meu neto cresce. Não, eu quero criar meu bisneto. Eu quero viver, porque nós somos criados para sermos eternos. Mas Jesus fala assim: que Deus tem prazer na morte dos seus justos, santos. Então, se eu for morrer, glória a Deus. Já desse estava falando, cara, foi meu filho, pode ficar tranquilo, todos nós vamos morrer uma hora, mais cedo ou mais tarde.
que morrer, né? A preparação é hoje, né? Porque nós vamos apresentar amanhã. Então você tem que se preparar hoje, agora. Vai chegar na tua casa, vai dobrar teu joelho, vai fazer a sua oração, vai pôr azeite na sua lâmpada, vai hoje. A quinta coisa que nós entendemos nessa parábola é que nós somos bem-vindos ao banquete de Cristo. Se você está prudente, se você está com a sua lâmpada cheia, está cheio do Espírito Santo, aceitou Jesus, mudou de vida, transformou a sua vida, Jesus tem prazer em te receber. É prazer. É a história do filho pródigo. O filho foi, destruiu tudo que tinha, fez toda a lambança que fez, e mesmo assim, ele se arrependendo, o pai estava de braços abertos, esperando ele para um banquete. Assim é eu e você. Deus tem prazer em nos receber. Eu quero participar da festa da igreja como eu. Ah, se quer. Eu quero. Quero um dia estar lá. Chegar lá, olhar minhas vestes bonitinhas e estar lá. Então Deus tem prazer. Nós somos convidados para o seu banquete. E o último versículo que eu queria ler com vocês aqui é o versículo que todo mundo deveria pensar muito bem antes de fazer qualquer. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Esse é o ponto-chave dessa palavra. Por quê? Se você perguntar, todo mundo conhece a Cristo, de uma certa maneira. Todo mundo conhece a Cristo. Mas a pergunta é: Cristo conhece a pessoa? Eu estava pensando nisso e falei: meu Deus do céu. Se é conhecido de Cristo, porque as noivas chegaram lá, as 5, uma maluquinha lá que perdeu o azeite, chegou lá, bateu na porta e falou: eu não te conheço, nunca te vi na minha vida. Jesus fala lá em Mateus, vamos falar, no capítulo 5, 6, vamos para teu nome, profetizei, teu nome, aquele tem uma que ele vai falar o quê? Nunca vos conheci. Então uma coisa é você conhecer a Cristo, outra coisa é ser conhecido de Cristo. Para você ser conhecido de Cristo, você tem que ter a mesma autoridade que teve Elias. Qual é? Senhor, se eu sou teu servo, e o Senhor é meu Deus, e é Deus de Israel, que caia fogo. Aí você sabe que Cristo está com você. É você ter a ousadia, é você ter a convicção de dizer: eu sou conhecido de Jesus, eu sou o meu amado e ele é meu. Eu tenho plena convicção que Jesus me conhece nas minhas maiores petições e nas minhas maiores aflições também. Então o ponto-chave dessa parábola é ser conhecido de Jesus. E para ser conhecido de Jesus, você tem que fazer a vontade do Senhor. Não dá para ser conhecido de Jesus se você fizer exatamente o contrário que Jesus manda. Então nós temos que estar cheio do Espírito Santo, porque nós não sabemos a hora e nem o dia que ele vem. Eu espero que nós vivamos bastante tempo fazendo a obra de Deus, mas se ele voltar também depois desse culto, eu não me preocupo, não. Vou dar graças a Deus que nós estaremos no céu junto com ele, para louvar e glorificar o seu nome. Amém? Vamos nos colocar de pé. Temos aí algumas instruções básicas do reino dos céus.